Passaremos agora a palestra sobre os impactos da implementação do cargo oficial investigador de polícia no trabalho policial civil. Como seria o fluxo de trabalho numa unidade policial dentro dos novos moldes, com o fim da bipartição em áreas de atuação distintas, inspetoria e cartório, considerando o processo investigativo integral. Para compor a mesa, convidamos os debatedores Douglas Viana, mestre em Sociologia pela UFMG, especialista em Criminologia pela PUC-Minas e graduado em História pela UFMG. Investigador da Polícia Civil desde 2005, com experiência no combate ao crime organizado na DRACO-DOESP e GAECO-MPMG. Professor na Acadepol-MG em cursos de formação e pós-graduação, além de docente do Ministério da Justiça nas áreas de crime organizado, inteligência policial e investigação criminal. Lúcio Andreotti, policial civil de São Paulo, bacharel em jornalismo e direito, pós-graduado em segurança pública, coordenador nacional do Movimento Policiais Livres, presidente do Instituto Unisp, assessor parlamentar, colunista do Boletim da Liberdade e do IC News, autor de 3 livros. Como mediador, convidamos Clóvis Guiotto Ferreira, oficial investigador de polícia, classe especial, 29 anos na atividade policial, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Sindipol do Espírito Santo, presidente da Associação dos Escrivães de Polícia, AEPES, mandato 2022-2025, diretor da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, Cobrapol, graduado em Direito pela Universidade Vila Velha, pós-graduado lato sensu em Direito Público. Gente, boa tarde. Após o almoço, dá aquele soninho às vezes, né? Mas como o assunto é muito importante, a gente se esforça para participar de todo o evento, né? Quero agradecer a oportunidade, né, do convite de estar aqui com vocês. Viemos do Espírito Santo certos que poderíamos contribuir e seria uma tarde, um dia muito proveitoso, né? E gostaria de parabenizar os debatedores também por estarem aqui, os presentes, todas as autoridades que aqui estão. Antes de entrar no assunto propriamente dito, nos senhores, eu queria só tecer alguns pequenos comentários de tudo que foi visto aqui hoje, ver se a gente pode contribuir alguma coisinha. A gente viu que o congresso, o seminário que está sendo proposto é para falar da lei orgânica, mas a gente percebe que grande parte é destinado a dizer o óbvio, ou seja, que na lei orgânica a criação do cargo de oficial investigador de polícia é taxativo, é óbvio, isso é óbvio, e que os cargos que desempenham as funções do artigo 38, que são as funções dos atuais escrivães, agentes, investigadores, eles, na criação do cargo de OIP, eles devem ser transformados ou redenominados. Isso é óbvio. O advogado teve que desenhar, falar assim, né? Desculpa a expressão desenhar, né? Se você não consegue entender, eu vou desenhar. Eu, na minha humilde concepção, eu entendo que as pessoas saibam disso. É mau caratismo. Para mim, não é nada mais do que mau caratismo se alguém não entende dessa forma, porque é óbvio. Hoje, no país, nós tivemos 3 estados que já fizeram oficial investigador de polícia. Sergipe, Ceará, recentemente, e o meu estado. O meu cargo hoje é de oficial investigador de polícia. O meu de Humberto, eu era escrivão de polícia. Humberto era agente de polícia. E na nossa diretoria, o meu presidente, Aloysio Fajardo, era investigador de polícia, que lá tinha essa distinção. Quando a lei orgânica nasceu, nós nos debruçamos em cima dela em nosso estado e colocamos premissas que nós tínhamos que salvar os colegas que eram do cargo de agente, que era de nível médio, porque a lei orgânica já tinha dado um nível superior a eles. Então, não havia razão mais de deixá-los para trás. Então, a boa-fé no Estado do Espírito Santo imperou. E aí eu tenho que parabenizar o meu delegado-geral, José Dacido Santos Arruda, parabenizar as autoridades, secretário de Segurança, Damasceno, e dezenas de procuradores gerais do Estado, o Procurador-Geral do Estado, os procuradores que trabalharam no parecer, Secretaria de Gestão, a CGE, e, por último, o governador que entendeu. Então, as autoridades lá convergiram para o óbvio. Para o óbvio. A lei orgânica nacional, ela tem mandamentos, e ela, por ser lei geral, e a União exerceu sua competência concorrente, competência de legislar, o Estado precisava apenas se adequar. Então, assim, eu parabenizo o advogado que fez o desenho aqui, eu achei legal, né? De repente tem gente que precisava ver o desenho, entendeu, doutora? E aí, eu não sei que a senhora não precisa. E a senhora tem uma participação, primeiro eu quero parabenizá-la por estar aqui
durante todo o período. E a participação da DEPOL, ela é muito importante. Ela é muito importante como foi na criação da lei orgânica, e ela é muito importante para chegar aos delegados gerais e prestar uma boa assessoria no tocante a essas questões. Porque o que a gente decidiu e o que a gente vê lá no Espírito Santo, e a gente tem conversado, a Polícia Civil sofreu muitos ataques ao longo dos anos, de ataque de competência, ataque nas nossas funções, né? Todo mundo querendo pegar dar uma mordidinha nas nossas funções, e isso prejudicou sobremaneira a nossa instituição, demais. Então, a gente sempre em conversa, e o delegado Rodolfo Latese do nosso estado, e a gente sempre que conversa sobre isso, a gente sempre deixa claro, nós precisamos fortalecer a instituição. Se hoje a chefia da instituição se chama delegado de polícia, ao fortalecer os demais cargos, o delegado, consequentemente, por via de regra, também sairá fortalecido. Porque a instituição forte, ela pressupõe todos os cargos fortes desempenhando o bom papel. E, só para terminar, a Polícia Civil forte, atuante, ela não é, por fim em si mesma, bom apenas para os policiais civis, não, era para a população. É a população que anseia uma polícia civil forte. É a população que anseia uma polícia civil equilibrada, delegacias reformadas, um quadro completo, porque é a população e para a população que a polícia civil existe. Então, quando a gente fala que o sindicalismo ele luta pelo policial, né, pela polícia civil, pelo policial especial, não, a gente luta pela população também, porque nós vimos dela, nós somos dela, da própria população. E é uma vergonha para nós, policiais civis, quando vimos crimes ocorrendo e a gente não tem capacidade técnica ou humana para investigá-los. Isso para nós dói, nós temos vítimas parentes. Então, assim, para encerrar, tudo que tem sido dito aqui é muito importante. E essa lei orgânica, nós precisamos implementá-la em sua integralidade e de boa fé. Eu conclamo aos sindicatos de Minas Gerais, Sindep, Sindipol, eu conheço o presidente, o Emerson, que tenham boa fé na interpretação da unificação dos cargos. A presidente do Sindicato de Minas, dos delegados, já entendeu, e ela não trata da unificação do cargo dela, dos delegados, está claro, delegados não tratam. Mas isso é de fácil entendimento. Então, precisamos que as autoridades e os líderes tenham boa fé, porque a representação é para os policiais civis, é para eles. Então, nós temos que nos despir de vaidade, termos boa fé e fazer o que está correto. E, a partir de agora, eu peço desculpas se eu me delonguei um pouco, tinha que trazer um pouco dessa reflexão, muitos colegas conversando sobre isso também, e queria passar a palavra ao Gabriel ou ao Lúcio, eu não sei quem vai primeiro. Lúcio primeiro. A palavra, Lúcio, fica à vontade. Alô? Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aí, Clóvis, pessoal do Sindep. Obrigado pelo convite, essa parceria aí, desde 2022, a gente tem essa parceria. Eu vim aqui em 2022 para fazer uma entrevista com o delegado Joaquim, né, que já era um defensor dessa causa, né, inclusive tem o PLC 65 de 2021 de vocês aí, que é um texto muito bom. A gente fez essa entrevista e eu fui muito bem recebido aqui por vocês, quero agradecer sempre. O povo mineiro sempre me acolheu muito bem, um povo sensacional aí. Inclusive, hoje vindo para cá no Uber, furou o pneu, já rapidamente um rapaz já parou na frente, falou, ô, Sô, posso te ajudar aí? Você já ajudou, rapidinho já trocaram o pneu. Eu fiquei impressionado mesmo, assim, porque em São Paulo já teriam atropelado, xingado o Uber. No Rio já teriam roubado, né, o Uber. Brincadeira, se tinha algum carioca aí. Bom, enfim, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de Minas, o pessoal aqui sempre me tratou bem e eu só tenho que agradecer. Eu vou iniciar, antes de entrar no exemplo prático, né, que aqui o colega, inclusive, vai trazer o projeto piloto, né, prático, de como vai funcionar no dia a dia, que é o mais importante, todo mundo quer saber se vai ser vantajoso, se não vai. Mas antes eu quero falar uma coisa aqui que eu acho muito importante, que é o seguinte, um sinal de que mostra que é uma defesa técnica e uma defesa de algo que é correto para a sociedade, é que o Sindep está lutando por uma causa que vai gerar o fim do Sindep, né? Em última instância, o Sindep vai acabar. Ele pode se unificar, pode fazer, mas o Sindep ele vai acabar, né? Então, são sindicalistas que não têm apego à cadeira, não querem manter o sindicato, então eles são heróis, né? Para mim, são heróis. Eu sempre que eu comento isso por aí, que é um sindicato que luta pelo próprio fim, o pessoal fica espantado, porque fala, não, sindicalista querendo o próprio fim, não é possível. O pessoal é difícil até de acreditar. Então, eu quero dar os parabéns e falar que, na minha opinião, vocês são heróis e totalmente desapegados à causa pessoal e realmente pensam no interesse público.
Bom, eu estou aqui representando o Instituto NISP, né, que é o Novas Ideias em Segurança Pública, que é uma think tank, né, ou seja, é um centro de pesquisas que produz e promove conhecimento na área de segurança pública baseado em dados e evidências. Então, a gente não tem ideologia, a gente não tem achismo, a gente trabalha tecnicamente com dados e evidências, né? E a gente chegou à conclusão de que essa questão da unificação dos cargos é o melhor para a sociedade. A gente vai ter uma polícia mais coesa, né, com uma unidade, com o fluxo de informações, a dinâmica de trabalho, ela vai ser melhor aproveitada, né, porque no atual modelo a gente tem uma ruptura no fluxo de informações, né? Se a gente vê o modo como se trabalha hoje, quando a notícia crime chega ali, né, e em regra é o escrivão de polícia que lida aí com a notícia crime, ele vai colher as primeiras informações, vai sentir, né, ali no primeiro calor ali da ocorrência, toda a situação, e aí quando isso vai chegar no outro policial, que é o caso aqui é o investigador, você repare que tem uma ruptura nesse fluxo de informações, porque aí tudo aquilo que foi colhido no começo por um policial, ele é interrompido, né, então no modelo fordista industrial que a gente tem, e aí um outro policial que não participou do início, ele vai pegar a partir dali e vai continuar. E aí você teve isso leva um tempo, né, dependendo da dinâmica, não sei como é que é em Minas, mas em São Paulo, essa ordem de serviço ela vai para a chefia depois distribui para uma equipe, então não tem uma integração, né? E falando em integração, a gente fala muito de integração entre as polícias, né? Esse é um grande clichê que a gente ouve, mas a gente não tem integração nem dentro da própria Polícia Civil, né? Existem ilhas, né? Então tem o universo dos delegados, o universo dos escrivães, o universo dos investigadores, a gente sequer tem integração dentro da própria polícia, né? O que dirá de outras instituições, né? Então, e da mesma forma, também, quando, por exemplo, chega uma denúncia ou uma informação que o investigador na rua apura para iniciar, ele pega aquela informação, ele já trabalha, ele já teve aquele primeiro contato, e depois, quando vai para o escrivão formalizar e começar a captar outras informações desse caso, também você tem uma ruptura. O escrivão ele não vai nem, às vezes, saber o que perguntar direito, né, juntamente com o seu delegado, né, em tese, porque teve essa ruptura também, tanto de um lado quanto para o outro, né? Então, na prática, a gente tendo essa unidade, né, como é no mundo todo, né? Os policiais no mundo todo trabalham dessa maneira. Eu nunca ouvi falar que nos Estados Unidos existe o Police Big Writer, né? O escrivão lá. E a gente, né, acho que tem gente que acha que o mundo há de se curvar ao modelo brasileiro, né? Eu acho que não. Acho que o Trump não está querendo criar o escrivão de polícia lá nos Estados Unidos agora. Eu acredito que não. Então, acho que a gente está indo por um caminho certo, finalmente, né, em pleno ano de 2025, era da inteligência artificial, da nanotecnologia, da robótica. A gente não pode perder essa janela de oportunidades e passar essa vergonha de manter esse modelo medieval do século XIX, né, em pleno século XXI. Né? E seria uma vergonha muito grande para o Estado que ousar violar uma lei federal e fazer o contrário. Né? E eu digo mais, Minas e São Paulo seria uma vergonha em dobro. Porque qual que é a plataforma do governo Zema? Inovação, desburocratização, modernidade, né? E aí Minas e São Paulo também, o governo Tarcísio também veio com essa bandeira, né? Um governo técnico, um governo modernizante. E aí manter esse modelo arcaico, medieval, acho que vai ser uma vergonha muito grande, né? E aproveitando até, né, a presença da delegada paulista, né? Seria uma vergonha também para os delegados, porque imagina o delegado que é um gestor da Polícia Civil, que preside, né, os procedimentos, ele dizer que, no meu estado, eu como gestor dessa instituição, continuamos com o modelo do século XIX. Assim, acho que é uma vergonha para todo mundo, e a gente tem que enfrentar essa situação e entrar realmente no século XXI, porque a gente está preso no século XIX, ainda não é nem XX, é no século XIX. Uma outra questão que eu queria falar é que, por exemplo, eu acho muito bacana o exemplo desses 3 estados que já fizeram, né? O Sergipe, Espírito Santo e Ceará. Temos também Rio de Janeiro e Paraná, que já não existe mais a figura do escrivão de polícia. Só tem alguns reajustes de nomenclatura lá que eles precisam fazer. Então, já tem, né, os 5 estados, na verdade, que já não tem mais. E temos já o Piauí também, que já anunciou, né, 400 vagas aí para o cargo de oficial investigador. Tocantins também já está na beira ali, eles só não votaram ano passado porque teve um desacordo lá, mas Tocantins também já está na beira. Então são 7 estados, Santa Catarina também já. Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente já está caminhando e os estados que ficarem por último vai ser uma grande vergonha. Acho que Minas e São Paulo são estados importantíssimos, estados grandes, e vai pegar muito mal, ainda mais com a plataforma dos governos,
vai ser uma vergonha muito grande a gente não avançar. E o exemplo do Espírito Santo, Sergipe e Ceará, eu gostei muito porque eles estão fazendo a lei orgânica por partes. Então, primeira coisa, pegaram a questão da unificação para evitar judicialização, uma série de coisas, e eu acho que é o caminho mais justo, porque agora, né, o Cláudio estava me falando que eles aumentaram a complexidade do cargo, as atribuições, organizaram a casa, para agora falar, olha, a gente merece valorização, porque a gente tem complexidade, temos ali mais atribuições e tudo mais. Então, agora a gente vai atrás de valorização. Esse é o caminho correto. A gente organiza a casa, mostra serviço e fala agora a gente tem que ter valorização. Então, essa é uma sugestão que eu deixo para os outros estados de começar por aí. Acho que a unificação dos cargos é o primeiro passo para a gente fazendo as outras partes. Bom, tinha muito mais coisa para falar, mas acabou o meu tempo ali, vou passar para o colega aqui. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Ô, Bruno, essa plaquinha, o que significa? É a nota que você está dando para a gente? A diminuir? A minha foi diminuir. Eu estou tentando entender o que ele fica... Mas o Bruno só dá nota 10, cara. Ele só tem a piora, placa piora. do 10 ali, ó. Agradecer o convite feito pelo Marcelo e pelo Bruno, que eu conheço há longa data. A Raquel, há mais tempo ainda, há mais de 20, 25 anos. Há muito tempo. E... pessoal dos slides. Gente, vou pedir desculpa para não me levantar, não ficar de pé, que o que algumas pessoas adquirem aos 60, 70, eu antecipei adquirir aos 39, que foi uma hérnia de disco. Ela está bem atacada. Então, vou ficar aqui tentando esticar a coluna para conseguir seguir falando com vocês. A proposta de convite da Raquel foi para que eu abordasse uma experiência que eu participei, o Dr. Gesso participou, também a doutora Camila acompanhando a alta administração da Polícia Civil hoje, tanto a doutora Letícia quanto o Abílio, eles participaram do processo de construção, de elaboração, de avaliação da delegacia experimental, chamada Delegacia Modelo, mas eu pensei em ir um pouco além. A gente discutir algo que parece muito óbvio, que é a unificação de carreiras, apresentar um pouco do que foi a realidade da delegacia experimental. A doutora Camila, estou lembrando, ela assina, inclusive, o documento de instauração do projeto. Então, a gente tem boas referências aqui, que não vai deixar eu mentir sozinho. Então, eu pensei em ir além. Eu estou reconhecendo aqui algumas pessoas que foram minhas alunas lá na Cadepol. Também, era coordenador. Isso. E as minhas alunas aqui sabem que eu gosto de agir um pouco como São Francisco às avessas. Não trazer muitas explicações, deixar mais dúvidas e, no nosso caso, mais problemas. Suscitar um pouco das experiências e um pouco de crítica a esse nosso processo. Porque a unificação é um elemento extremamente importante, é algo que é mais que óbvio, mas a gente tem que caminhar em outras áreas de tensionamento. Pode seguir, por favor. Então, eu vou falar aqui sobre, bem rápido, antes que o Bruno comece a me apressar, sobre o projeto estratégico da Delegacia Modelo, que ocorreu há mais de 10 anos. Então, a gente tem essa discussão aqui em Minas há muito mais que isso. Desde pelo menos 2006, quando eu entrei, eu lembro do Dr. Gesso na academia, sempre uma referência para a gente discutir o que é investigação. O pensar em investigação para além de nichos, para além de castelos, para além de feudos, como é o que aparece numa crítica do Antônio Luiz Paixão, lá da década de 70, um sociólogo mineiro, que ele analisa a Polícia Civil aqui na RMBH. E se você ler o texto, a análise de uma polícia metropolitana. Procurem na internet, é fácil de achar, do Paixão de 82. Foi publicado em 82, mas o texto é de 79. A gente encontra muitas e muitas similitudes com a atual rotina da polícia em qualquer local do país. Então, eu vou falar um pouco também do Conselho Estadual de Modernização Administrativa, que eu participei com o Dr. Renato Gialcini, chegando agora, do qual derivou o projeto de lei 65, e vou falar um pouco também do que a gente tem a partir de agora, algumas preocupações que a gente tem que ter em mente também. Mais do que explicações, a gente tem que sair daqui também com problemas a serem resolvidos. Pode passar, por favor. Então, o projeto da Delegacia Experimental, ele visava alguns objetivos bem gerais, eu vou tentar abordar os mais específicos, mas a gente buscava um processo de modernização da investigação policial. Sair da lógica cartorária, identificada pela pesquisa acadêmica específica desde sempre. Nesse modelo que eu permito te corrigir, que ele não é nem do século XIX, ele é do século XIII, XIV, derivado da Inquisição Espanhola. Desse modelo através do qual eu não consigo agir de maneira integrada entre as carreiras. Se a gente não tem integração com as outras forças de segurança, e aqui sem discutir as nossas jabuticabas, de eu ter uma força ostensiva e uma força investigativa de dois braços que não se comunicam, sem discutir das nossas jabuticabas, as nossas estruturações de carreira, nada contra os delegados, eu tenho inclusive amigos que são, mas a gente precisa parar de discutir
e enaltecer as nossas jabuticabas. A gente precisa caminhar e tensionar o nosso sistema legal, o nosso sistema legislativo, o nosso sistema de construção e execução, né, o próprio executivo, e tensionar também o modo de pensar investigação, o modo de pensar polícia. A delegacia experimental, então, ela levou algumas hipóteses a serem testadas. A ideia era justamente um laboratório. Trabalhávamos numa área restrita de Belo Horizonte, e, obviamente, por ser um laboratório, a gente tenta trabalhar em condições, né, de temperatura e pressão mais limitadas. Trabalhávamos na regional noroeste de Belo Horizonte, integrando ali a região da Pedreira Prado Lopes até o Shopping Del Rey, na região ali do bairro Castelo, Califórnia, Minas Brasil, Padre Eustáquio, até próximo ali ao centro de Belo Horizonte. E atendíamos num horário diferente. É algo que o projeto de lei, o 65, trazia, que é a adaptação da atividade... Pois não? Não, eu vou explicar. A delegacia modelo, o ciclo completo da investigação de homicídio, sim. O ciclo completo da investigação de homicídio, sim. Eu vou chegar lá. Então, o que a gente trabalhava? Algo que a 65, que o SEMA, a gente também discutiu, que é o horário de trabalho policial. Sai daquela lógica quase que de loja de centro da cidade, de 8h30 às 8h30. A gente trabalhava na delegacia experimental de meio-dia às 8h, porque após uma análise estatística, a gente identificou que era o período em que mais ocorriam homicídios. E a ideia do ciclo completo de investigação de homicídios era justamente isso. A equipe que iniciava a investigação, que fazia o atendimento no local, eu vou fazer a explicação com as imagens daqui a pouco, era a mesma equipe que tocava a investigação de segmento. Quando a gente divide, mesmo que didaticamente, a investigação de homicídios em 2 etapas, a de local e segmento, era a mesma equipe. Algo que não acontecia à época, não sei hoje, mas não acontecia à época no DHPP. Havia uma equipe que fazia o local, coletava aqueles dados iniciais, tinha um contato inicial e muitas das vezes o único com a perícia criminal, e esse contato, essas informações coletadas eram repassadas a uma segunda equipe que faria a investigação de segmento para tentar identificar a autoria e materialidade. Então, uma das hipóteses era esse ciclo completo, a mesma equipe, fazer a investigação como um todo, melhora os resultados. Um outro item, uma equipe realmente integrada, no qual não havia cartório, não havia separação física entre gabinete da autoridade policial e inspetoria, a presença constante do perito criminal, apesar de algumas críticas dizendo que contaminaríamos a perícia. A gente, no máximo que eu tive foi um resfriado, então acho que isso não contaminaria ninguém. A produção científica, se ela ser feita por método, ela garante por si só. Então, a ideia desse teste era integrar tanto o que se chamava de cartório, que se chama de cartório, e para mim é um nome que a gente emula do judiciário, da mesma forma que a gente emula o inquérito, que são coisas que a gente vai discutir daqui a pouco, a gente tenta mimetizar para ganhar, em alguma medida, reverência ou status ou poder, e no fim das contas a gente só emula, a gente só faz uma pantomima desse elemento. Mas, enfim, o local de coleta de dados imateriais através do testemunho, antigamente chamada de cartório, a gente deu sala de coleta de relatos. O cartório tinha esse espaço separado, ele não tinha nenhum tipo de guarda de material. A guarda de material era feita por uma servidora administrativa. Então, os policiais executavam atividades policiais. O perito participava da equipe. Ele participava da construção da investigação, obviamente guardadas as atividades que ele tinha que fazer com total independência. O relatório do perito, o laudo pericial, acompanhava o, à época, chamado relatório circunstanciado de investigações. Era um documento só. Os investigadores apresentavam o fato inicial, com o REDS, alguma circunstância. O perito vinha com o elemento perinecroscópico, o laudo do exame necroscópico, o relatório de coleta de indícios de autoria e materialidade, e no outro capítulo, o delegado fazia a parte que era exclusiva, que é a parte de indiciamento. Então, a equipe de investigação como um todo apontava um fato social entendido como crime, e o delegado moldava isso a uma conduta jurídica. É o que é a investigação. Um caderno coeso, uno, indivisível. Eu não tinha termos de juntada, eu não tinha uma preocupação de termos cartorários que mais burocratizam do que produzem conhecimento. Eu não tinha investigadores atendendo o telefone, eu não tinha investigadores dirigindo, eu não tinha investigadores entregando documentos como se fosse uma atividade policial. Eu tinha investigadores, aí pensando em investigadores, todas as carreiras, investigadores lato sensu, produzindo investigação. Então, esses outros testes eram as formas de atuação de pessoas, recursos e tecnologias. Começamos o trabalho com o escrivão de carreira, por opção ele saiu e ficamos sem o cargo de escrivão. Essa função de coleta de elementos verbais, coleta de informações orais, passou a ser produzida por todos os integrantes da equipe. Retiramos aquela lógica de reduzir a termo através do que, o termo que.
Eu comentei agora com os meninos ali que eu tive uma aula, estou dando aula na Cadepol agora, e no corredor um professor de alguma disciplina reclamou que os alunos não estavam utilizando o Q na coleta de elementos orais, nas oitivas, como se isso fosse um pecado mortal. Já tive informação de aulas que explicavam a distância correta da margem direita e esquerda para se dar um carimbo. Então, a gente tem que discutir, por isso a minha provocação, mais que discutir unificação de carreira, a gente tem que discutir cultura organizacional. Outras coisas. Buscávamos uma nova metodologia que superasse a reação pontual. Se eu estou investigando um homicídio, esse homicídio ele tem a ver com uma atuação de um grupo criminoso local, o objetivo nosso era identificar esse grupo criminoso local e atuar sobre ele também. A ideia é que o homicídio não respondesse a casos isolados, mas trabalhar numa lógica de um inquérito-mãe que conseguisse atender às explicações para todos esses fatos que aparentemente eram isolados. Teve um caso que o Dr. Jesus se lembra muito bem, que é um caso que ele virou mote de outras apresentações, foi o caso 18. A gente começou com um homicídio que aparentemente era oriundo de confronto de facção, a vítima era integrante do PCC, isso em 2014. Descobrimos que era caso passional. O mandante do homicídio era líder de uma organização criminosa local, num bairro próximo ao zoológico ali. E, derivado desse homicídio, identificamos mais 6 outros homicídios praticados pelo grupo. Tráfico de drogas, roubo de veículos, ocultação de cadáver, a partir da investigação de um único homicídio. E esse homicídio investigado de maneira integral, conectado à realidade local, permitiu que pessoas não fossem indiciadas de maneira errônea. A equipe tradicional, nada contra a equipe, mas sim contra o modelo tradicional de investigação, estava caminhando para a explicação da morte, para a explicação da morte de uma vítima que era homossexual, taxando isso como um caso passional. E não, o sujeito foi morto porque os sicários desse grande traficante confundiram uma L200 com uma Hilux. O cara morreu porque tinha um carro errado. Então, essas investigações que a gente buscava superar a realidade pontual foram importantes para a gente trazer maior conhecimento. A gente produzia não só investigação, a gente produzia elementos de inteligência capazes de gerar tomadas de decisão na esfera de políticas públicas. Em números, trabalhamos em 18 casos, com 17 apontamentos de autoria e materialidade. O último a gente teve dificuldade, porque era um morador de rua, a gente já foi no final da experiência, que durou cerca de 1 ano e meio. Então, em números frios, foi isso, sucesso absoluto. Mas quando você trabalha com análise e estudo de caso, às vezes a estatística ela pode enganar, porque a gente trabalhava em condições muito controladas de temperatura e pressão. Próxima, por favor. Da salinha. Aí. Então, aqui algumas imagens. Eu trouxe aquela imagem da direita em homenagem a 2 colegas que faleceram, o Sirlan e o Fiuza. Aquele momento, a imagem da direita ao alto, era a saída da equipe para o local. Tínhamos uma central do CAD. Teve casos que a gente chegou antes da Polícia Militar. Chegávamos, em alguns casos, ao mesmo tempo, e até mesmo antes da Polícia Militar no local. Isso garantia o melhor isolamento, a melhor preservação de elementos físicos a serem coletados pela perícia criminal. E também informações mais frescas, informações mais vívidas na memória daqueles que presenciaram em alguma medida. Aqui embaixo, aqui é uma foto mais da equipe, a delegada Letícia, o Frederico Abelha. Houve uma manifestação, um interesse da alta administração naquele momento. Eu acho que a gente pode aproveitar, inclusive, isso, da participação da chefe, para a gente tentar suscitar algumas conquistas e algumas respostas muito proveitosas da experiência. Aqui embaixo, a substituição do quê? Pelo óbvio. Utilização de recurso audiovisual. Com isso, a gente eliminava o papelório. A gente eliminava a ausência de segurança naquilo que o policial dizia. Houve, inclusive, uma situação em que o Sirlan foi acusado de ter agredido um autor de homicídio. A advogada alegou isso. Só que ele se lembrou e falou, olha, a oitiva dele está gravada. E quando foi colocado, a mesma advogada estava do lado do cliente. Então, a gente traz transparência e segurança para o dado coletado. E, além disso, a gente tinha uma série de processos de ensino-aprendizagem no grupo. As informações colhidas, as informações processadas não eram de cada carreira. Elas eram trabalhadas em conjunto. Pode passar. Então, para além dessa atividade em conjunto, eu quis trazer alguns elementos para justamente a gente sair com algumas obrigações de novas provocações. Por favor. Isso. Modernização da investigação policial. Otimização de trabalho. Outras formas de atuação de pessoas, recursos e tecnologias. A gente tentar, e aí por isso eu falo de mudança de cultura organizacional de todas as carreiras, para a gente efetivamente avançar e buscar a produção de um conhecimento científico, que é o nosso trabalho. A gente parar de ter uma ideia de que o policial ele descobre a verdade. Não. Tal qual um historiador, um arqueólogo, a gente reconstrói uma realidade não vivida baseada em fatos e através de método científico.
Com isso, a gente consegue potencializar, qualificar o nosso trabalho e aí obter, inclusive, reconhecimento que vai refletir em reconhecimento salarial, que o salário da base, se o salário da alta administração, das carreiras de chefias está ruim, o salário da base ele está de dar dó para quem entra na polícia hoje. Novas metodologias de ação capazes de efetivamente intervir nos índices de criminalidade. Pensar o crime não como um elemento isolado, mas dentro de um contexto muito específico. Seja um feminicídio, seja um homicídio praticado por gangue, seja um tráfico de drogas, seja lavagem de dinheiro, seja um jogo de bicho. Mas pensar isso dentro de um contexto. Próximo, por favor, antes que o Bruno comece a levantar papel ali. Para além dessa avaliação dos resultados quantitativos, de números, eu trouxe aqui resultados qualitativos. São 2 artigos publicados pela Fundação João Pinheiro que analisaram a experiência modelo. Pode avançar, por favor. Então, o que você tem na bibliografia sobre o trabalho policial? Sempre uma crítica à nossa burocracia, em que o dinamismo e a tecnicidade da investigação são sobrepostos pelo papel, pelo vai e vem dos inquéritos, por folhas adicionadas por se adicionar, por folhas adicionadas para a gente parecer que trabalha no judiciário, e não um caderno em que se coleta elementos para apontar o que e o porquê um fato social tido como crime ocorreu. E a análise dos IPs, nesse artigo, a Fundação João Pinheiro analisou o método tradicional e aquele que foi pensado, desenvolvido e aplicado na delegacia experimental. E o que a gente encontrou? O que eles encontraram, perdão? Que a lógica discutida como ideal, a delegacia experimental conseguiu produzir. Porque ela tentou abandonar ao máximo, ainda que alguns ruídos tenham ocorrido, isso é normal, a cultura policial. Que o nosso jeito de fazer inquérito, da polícia como um todo, não está escrito em pedra nem em legislações nacionais. O Código de Processo Penal não traz o inquérito policial como ele é hoje. Tanto que a gente conseguiu fazer. Tanto que a gente inseriu mídias lá em 2014, quando a segunda vara de tóxicos estava começando a utilizar a gravação com a doutora Neuza. Então a gente trouxe avanços permitidos em lei, mas que enfrentam resistências de cultura organizacional que vem de todas as carreiras. Então o que seria o ideal? A narrativa ordenada dos acontecimentos e providências, o que a polícia, o que o Estado fez. Citação de provas, aqui o termo que eu não gosto, que é prova objetiva, subjetiva, mas enfim. Na medida que a sua contribuição para a formação do cenário, de autoria, materialidade e motivações. Ou seja, eu vou trazer aquilo que eu coletei, de elementos materiais e imateriais, para corroborar ou refutar a nossa hipótese de investigação. Apontando quem fez, por que fez e como fez. É algo simples, mas que a gente tenta revestir de quase que uma sacralidade, uma burocracia que só atrapalha a nossa construção. Próximo, por favor. 4, 5 anos depois, o Conselho Estadual de Modernização, que eu fui convidado em virtude dessa experiência na delegacia experimental, experiência na atividade fim durante muito tempo, a gente desenhou e foi buscar a construção dessa nova carreira, já pensando em como instrumentalizar essa unificação de carreiras. Próximo, por favor. Mais um. Fica bonitinho, mas às vezes demora. Qual que era a ideia dessa produção, do que foi produzido no SEMA? Pode mais um, por favor. Criação de uma carreira, à época chamada de agente de investigação, mas havia o debate para o nome. Por mim, poderia chamar Bruno, desde que executasse as funções. Transformações dos cargos de investigador de polícia e escrivão de polícia. Próximo, por favor. Qual que é o cenário atual? Eu tenho a carreira as atividades de escrivão e de investigador, aqui trazendo as nossas golinhas e hoje cores dos nossos cordões na Cadepol, e as atividades administrativas. Uma preocupação que eu tenho e eu trago sempre para esses debates é o acúmulo de atividades administrativas que as carreiras policiais têm. Isso é um desperdício de dinheiro público. Eu tenho policiais atendendo o telefone, eu tenho policiais marcando a agenda. Só um minuto. Porque isso me tira do sério. Eu tenho policiais trabalhando de inspetor escolar. Não que a função não seja importante, mas não é uma função policial. Para não partir para o fulanismo, qualquer atividade praticada por um policial que não é policial é desperdício de dinheiro público. O Estado não consegue pensar a médio prazo. Porque, nesse modelo pensado, próximo, por favor, eu vou retirar das carreiras policiais, agora unificada numa carreira só com o nome de oficial, investigador, ela vai ser responsável pela coleta dos elementos materiais e imateriais e análise circunstanciada do conjunto, utilizando os elementos periciais como fonte, utilizando as oitivas como fonte, as quebras de sigilo como fonte, fontes abertas como fonte, produção de um conhecimento científico. E as carreiras administrativas farão o que na delegacia experimental as carreiras administrativas fariam. Ofício para pedir um pneu, folha de ponto e toda essa série de documentação que não faz sentido lógico algum que seja produzida por um policial. Hoje eu trabalho no GAECO.
Lá nós não temos escrivães. Nós temos uma profissional, uma técnica administrativa, que faz todo esse trabalho. As oitivas locais ou via remota são produzidas pela equipe que participou da investigação. No caso, todo mundo, porque a equipe é pequena. E nós conseguimos ter bons resultados. No fim do ano agora, bloqueamos 350 milhões de um grupo criminoso em Minas ligado ao TCP. Então a gente tem bons resultados com uma lógica muito simples. De carreiras que produzem, que coletam elementos materiais e imateriais, fazendo atividade policial, e carreiras administrativas fazendo a gestão. Vá na Google, eu vou ter profissional da área de TI produzindo almoço, ou eu vou ter uma nutricionista tomando conta disso. Ah, Douglas, um policial com 10, 12 anos, né, na área de gestão, para apontar os caminhos e como a polícia deve gerir o dia. Ok, mas eu não consigo entender um policial que sai da academia e é encaminhado diretamente para a SPGF, para a SIPJ, e não para a atividade fim, para as delegacias. Então a gente tem que se mobilizar para isso também. Porque separar as carreiras e a gente não eliminar esse problema da burocracia, tanto da burocracia de rotina de delegacia, como a própria burocracia do inquérito, nós corremos um sério risco. Próximo, por favor. Então, essas experiências, lá no documento do Plano Diretor de Modernização, que foi um produto do SEMA, a gente trazia essas experiências, por favor. A gente destaca a necessidade de ressignificação da cultura organizacional, da gente se reperceber nesse cenário. E aí todas as carreiras. Porque às vezes você fala para um policial que aquilo que ele faz não é atividade policial, ele se sente ferido de morte. A identidade dele está colada naquela atividade que ele faz há muitos anos. Então a gente tem que ter cuidado, mas a gente tem que tomar essa decisão. A gente tem que tensionar a revalorizar o nosso real papel nos processos. E também, como a gente não poderia deixar de apontar, próximo, por favor. Nesse processamento, pode mais uma. A gente destacou a necessidade, com incremento de responsabilidades e atribuições, reconhecimento profissional e valorização. Porque a gente vai acrescentar, nas carreiras da base, um volume muito maior no ciclo de produção desse conhecimento. Próximo, por favor. E aí a gente chega agora, pode passar? No cenário da Lei Orgânica Nacional. Obviamente ela traz diretrizes gerais, mas a gente tem que trazer algumas discussões extremamente importantes. E aí essas discussões ficaram como provocação para a gente tensionar quem tem que ser tensionado a partir de agora. Nem toda crítica é defesa de retrocesso. Nem toda crítica à unificação é defesa de retrocesso. Porque tem muita gente bem intencionada que se preocupa com o risco da cartorialização. Pode passar mais uma, por favor. Tem muito policial que entende a necessidade da unificação, mas ele tem receio de, se a gente não modernizar o processo, se a gente não tirar esses trabalhos burocráticos, a gente corre um sério risco de burocratizar o processo. A ponto de já ouvir colegas falar, olha, antes eu tinha 5 investigadores e um escrivão, agora eu vou ter 6 escrivães na delegacia. Eu vou matar o passivo. Você mata o passivo e mata a atividade de investigação. Então a gente tem que se atentar a isso também. Próximo, por favor. Outra coisa, a gente tem que se atentar porque teremos uma maior concentração do percentual de autoria do produto final nas carreiras de base. E aí, tendo uma lógica bem marxiana, se a gente não lutar por valorização, a alienação do nosso trabalho vai ser cada vez maior. A mais-valia do produto final do nosso trabalho vai ser retirada cada vez mais de nós. E aí o fosso para as outras carreiras vai aumentar cada vez mais. Então, Raquel, eu trouxe esse... Antes que o Bruno levanta, me dá uma cadeirada. Depois que vai baixar o da Atena e ele me dá uma cadeirada, eu quis trazer esse relato da delegacia experimental, trazendo a resposta e os resultados empíricos qualitativos do sucesso que foi, não só por ter trabalhado as carreiras, a lógica funcional de cada carreira de maneira diferente, de ter pensado essa unificação que é óbvia, mas por também ter pensado, repensado a modernização do processo de investigação. Que não é modernizar, é trazer o que a metodologia científica traz desde o início do século XX. Então não tem nada até de moderno, mas a gente atualizar o nosso processo de trabalho. Então a minha palavra final temos, as minhas palavras, né? Temos que, obviamente, lutar por requalificar, ressignificar a nossa cultura organizacional, para que as pessoas entendam de fato a importância desse processo, para e passo buscarmos a modernização do processo de investigação. Então, depois de muito tempo, é isso. Obrigado a todos. Pessoal, só reforçando que a exposição do colega, para quem está nessa luta há muito tempo, lembra do Ceará, no Ceará, em 2015, teve o projeto piloto lá também, no interior, e os índices de esclarecimento de crimes aumentaram de forma exponencial nesse projeto piloto. Exato. Então, só para lembrar, e é isso, reforçar que a gente precisa pensar mais no conteúdo do inquérito do que na forma. É isso. O risco de cartorialização está numa ideia de transformar a unidade policial
numa linha de produção de flagrantes. Isso afeta até a qualidade da prestação do sistema de justiça criminal. Hoje, o grande percentual de entrada de processos no sistema é via flagrante. Se a gente corre o risco de que os profissionais sejam deslocados da atividade de investigação de fatos recentes e atuais para matar passivos que, infelizmente, elementos que não mais causam impacto na vida das pessoas. Uma hora, as forças policiais terão que tomar a decisão de corte temporal no volume de trabalho. Então, esse é o risco, de eu não transformar todo mundo em profissionais de coleta e análise de dados, mas em profissionais que estão naquele cartório lá do século passado. Sim, sim. Não sei se eu vou lembrar, mas... Isso é um tema que ocupa meu coração, meu cérebro há muito tempo. Eu sou um escrivão, chefe de investigação. E o problema da burocratização não é só a gente ficar atendendo complementação de procedimento que a PM entrega, o flagrante, dentro daqueles 10 dias, mas é um problema muito maior, que é como que a gente faz para acelerar, agilizar crimes com autoria, que, na maioria dos estados, tem a maior energia de trabalho das polícias civis. Ou seja, quem trabalha em cartório está trabalhando, na maioria, maciça, com crimes com autoria. Alguém que chegou lá e disse, olha, o meu tio me bateu e ele mora em tal lugar. Está resolvido, se tem tudo em 3 linhas. E a polícia ainda continua fazendo daquelas 3 linhas um livro. Então, é mais um pouco que isso. Eu acho que é relevante, não é nenhuma pergunta, é um desabafo provocante, porque a gente precisa, quando for discutir toda a lei orgânica, eu não tenho dúvidas de que a gente tem que falar do oficial investigador primeiro, porque senão não sai concurso, e do Conselho Superior, porque senão não pode sair julgamento. Mas a gente, no devido tempo, tem que se preocupar com isso que tu está trazendo para a gente. E essa crítica sobre investigações com autoria definida, o Paixão traz nesse texto de 79, que as polícias se ocupam de autoria definida, trazida pela vítima, ou a investigação ao contrário. Pega-se o autor e do autor busca-se o crime que ele cometeu. À época, via tortura, mas hoje a gente ainda faz muito dessa lógica, de inversão do ciclo da pesquisa científica. Mas o risco dessa burocratização vai emperrar nesse modelo que a gente tem. Então, se a gente não resolver, para e passo, o problema do modelo e o afastamento dessas atividades meramente burocráticas, de gestão da unidade policial, a gente corre esse risco de jogar e perder essa janela de oportunidades para dar esse grande salto nos resultados da atividade de investigação. Eu sempre conversei sobre esse ponto. O problema é falta de pessoal, porque é uma coisa óbvia. O Brasil inverteu, ao criar 2 polícias, ele inverteu a lógica da investigação e a lógica da necessidade de efetivo. O crime ocorre o tempo todo. Vários tipos de crime ocorrem e chegam para nós, fora as cifras negras, ou seja, os crimes não trazidos até nós. E o efetivo da Polícia Civil, que deve investigar crimes e solucioná-los, levá-lo à luz, à justiça, ele é sempre 1/3, 1/4 do efetivo da polícia ostensiva, que só age quando flagra um crime, que, na verdade, é muito difícil ocorrer um flagrante de crime. Então, era para ser uma inversão de efetivo. O efetivo da Polícia Civil era para ser 4 vezes maior que o efetivo da polícia ostensiva, porque a investigação ela é a base da solução dos crimes, que a maioria dos crimes são trazidos à Polícia Civil porque não foram presos em flagrante. Então, isso vai ocorrer sempre. Isso é uma lógica que sempre vai ocorrer. Falta de pessoal para cumprir a nossa atividade constitucional. É por isso que existe. É por isso que a cartorização na Polícia Civil ela é muito latente. Ou seja, alguns falam que, inclusive, a Polícia Civil é um puxadinho da Polícia Ostensiva, porque grande parte do seu efetivo está destinado aos flagrantes, às complementações dos flagrantes, investigação. Isso é um erro. Isso. E só para terminar, eu quero parabenizá-lo, Douglas. Uma excelente explicação, um trabalho excepcional, muito bom. O Lúcio também trouxe experiências exemplares. E eu queria te fazer uma pergunta, Douglas, para a gente, pelo menos, passar a palavra. Eu pedi para botar essa página aqui. Posso só um segundo complementar o negócio do flagrante? Eu não sei como é que é em Minas, mas assim, em São Paulo, o flagrante ele é um martírio, assim, porque
é uma série de documentos repetitivos, redundantes, porque, na minha opinião, um boletim de ocorrência bem circunstanciado, ele é o suficiente para um flagrante. Mas ele tem alto disso, alto daquilo, se repete. Não sei como é que é aqui, estou falando da realidade que eu vivi. Então, assim, acho que também se o flagrante fosse algo mais simples, talvez não seria aquele peso, né? Tipo, tá chegando um flagrante, como se fosse uma punição, né? Então, acho que também, talvez isso também entra na equação. E aí a pergunta que eu quero te fazer. Qual a mensagem que você quis passar aqui, ó, quando você colocou Douglas Viana, que já foi detetive, agente investigador e hoje é oficial investigador? A ideia é que, não só falar o tempo que eu tenho de polícia, cronograma serve para a gente atrapalhar ele mesmo. Não só que eu indicar o tempo que você é investigador de polícia. Você hoje, na nomenclatura, é investigador de polícia. Mas trazer a ideia de que aquilo que eu produzo, enquanto profissional de investigação, independe do nome. Independe daquilo que a gente... Ou, no nosso caso, da cor que a gente tinha na camisa. Se eu coleto elementos físicos, de uma extração de telefone, de uma campana, de uma operação de vigilância, ou coleto elementos orais, o resultado da produção ele é o mesmo. É investigação. Então, para mim, pode chamar Bruno, Robson, a ideia é que a gente tenha mais orgulho do nosso produto do que do nosso nome, do nome que a gente carrega. Qual é o seu nome, colega? Adriana, doutora Adriana. Já existe essa delegacia em Contagem. Chama DEPROC, Delegacia de Processamento de Flagrantes. Basta um delegado, 2 escrivães, tem mais alguns auxiliares lá, e, se eu não me engano, 2 investigadores para cumprir, eventualmente, alguma diligência. O que isso fez lá na comarca de Contagem? Atualmente estou lotado em homicídios, não participo dessa vantagem, né? Porque o flagrante de homicídio vai para a especializada e a gente faz a investigação da mesma maneira. Porém, os distritos, né, que são responsáveis pelas investigações diárias, eles foram totalmente desafogados dos flagrantes. Os flagrantes eles ficam na DEPROC, o delegado, com sua equipe, faz o processamento, relata e manda para a justiça. Se, eventualmente, tiver alguma diligência, ele retorna para a própria DEPROC, que é finalizado ali. Os distritos ficam exclusivamente a fim da investigação. Então, não tem porque a gente tem esse receio de uma cartorização de unidade, que a finalidade é a investigação, só que aí que está. A gente não, né, quem está na ponta aí, a gente está trabalhando, a gente sempre se depara com bons modelos, bons exemplos que funcionam. Se for lá e perguntar ao regional, os delegados, todos os servidores, todo mundo está satisfeito, porque desafogou o distrito, porque se o flagrante ele vai para o distrito, acontece isso. O delegado fica por conta, delegados, escrivães, investigadores ficam por conta dos flagrantes, porque tem prazo, principalmente réu preso, não é isso? Só que a gente não entende por quê, que não só na Polícia Civil de Minas Gerais, assim como em outros estados, os bons modelos que funcionam, existe resistência, né? Há uma desconfiança, às vezes, coisas pessoais, políticas e outros motivos que não a investigação, né? Mas é só complementando a sua fala, já existe, é só implementar e multiplicar isso em todos os locais e acabou o nosso problema. Muito obrigado. Falar da prática sempre faz com que todo mundo tenha vontade de se manifestar, né? O debate foi extremamente produtivo. Acho que a gente trazer essa teoria toda que a gente viu até agora para mais perto da nossa realidade torna a coisa mais palpável e alerta a gente de como a gente ainda tem um longo caminho pela frente para concretizar essa modernização real da polícia com a aplicação da nova lei orgânica, né?